Vamos a um assunto que teve enorme atenção nosso, inclusive, nos últimos tempos, um assunto que mexe na relação entre a classe política e o Ministério Público. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele é perseverante. Ele perdeu, mas ainda quer votar de novo uma versão da PEC que muda a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público. É uma forma dos políticos devolverem ao Ministério Público o que foi até aqui o controle via Ministério Público da classe política. Está aí. Os profissionais da área, ou seja, do Ministério Público, não estão gostando nem um pouco de uma intervenção política no Conselho, que é o que fiscaliza o trabalho deles. A reportagem é da nossa analista de política, Thaís Arbex. Quando se trata do Ministério Público e como aumentar a influência no órgão responsável por punir procuradores, para o presidente da Câmara, Arthur Lira, o jogo nem foi jogado e nem terminou. Mesmo com a derrota que sofreu no mês passado, quando a Câmara dos Deputados rejeitou uma proposta de emenda à Constituição que alterava a composição e algumas das funções do Conselho Nacional do Ministério Público. Foram 297 votos favoráveis e 182 contrários. Depois da derrota, o presidente da Câmara provocou. O jogo só termina quando acaba. Arthur Lira quer colocar o tema em plenário em fevereiro do ano que vem. A ideia é que o autor da PEC do CNMP, o deputado Paulo Teixeira, do PT, faça um novo texto e ele passe por toda a tramitação aqui na Câmara. A nova PEC terá trechos que já estavam na proposta derrotada, como a ampliação do número de membros do Conselho Nacional do Ministério Público e a criação de um código de ética, mas também trará novos artigos sobre a punição dos integrantes do Ministério Público. Não queremos interferir na atividade fim do membro do Ministério Público. Nós queremos criar um mecanismo eficaz de punir aqueles que cometem crimes, aqueles que abusam do cidadão, aqueles que deixam de exercer sua função quando ela tem que ser exercida, que acabam fazendo vistas grossas para crimes que são praticados e são eles os titulares da ação penal. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, foi criado há 16 anos para servir como um órgão de controle do Ministério Público, fiscalizando as atividades de cerca de 13 mil profissionais em todo o país. Uma das funções menos conhecidas e talvez a mais importante do Conselho Nacional do Ministério Público é a de agir como um órgão regulador. O CNMP entrou na mídia de uma maneira muito intensa nos últimos 2 anos. Isso, por um lado, é muito bom. É bom que a sociedade nos conheça, nos controle, nos cobre. O grande público desconhece o que é o CNMP, que, aliás, pela primeira vez, fará um raio-x demográfico do Ministério Público em todo o Brasil. A ideia do Conselho é traçar um perfil de todos os integrantes do órgão. A pesquisa é fruto de um convênio entre o CNMP e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Será um pente fino para saber características bem pessoais dos profissionais da carreira, como raça, gênero, idade e naturalidade. Com isso, através de uma comparação com a realidade portuguesa, que talvez seja mais próxima da brasileira em toda a Europa, nós temos condição de saber, efetivamente, quantos negros, quantas mulheres, como as pessoas se deslocam pelo território nacional para ingressar no Ministério Público. A Associação Nacional dos Procuradores da República celebrou a derrota da PEC do CNMP na Câmara. O presidente diz que a associação está disposta a debater propostas que melhorem o funcionamento do Ministério Público ou do Conselho Nacional do MP, mas teme interferências políticas. Os nossos entraves, as nossas dificuldades estão em propostas que interfiram na independência funcional do órgão ou que, de alguma forma, tragam uma interferência política num órgão que tem que ter uma atuação técnica, especialmente nas questões correcionais. Thaís, eu me despedi muito cedo de você. Que bom ver você na rua como repórter. Eu acho que não só repórteres, o lugar deles é na rua, analistas políticos também, viu, Thaís? Faz muito bem
e você fazendo reportagem. Agora, tem um ponto na sua reportagem que eu acho que a questão se aplica agora, conversando contigo ao vivo. Que força tem Arthur Lira para dar um troco no Ministério Público? William, essa articulação tá sendo muito bem desenhada. Arthur Lira não vai colocar esse tema em pauta de novo sem ter a certeza que ele tem força suficiente para fazer com que esse texto aprove. A gente tem que lembrar que a votação foi uma derrota? Foi, mas faltaram apenas 11 votos para que a proposta, para que a PEC fosse de fato aprovada. Esses 11 votos, na avaliação não só de Arthur Lira, mas também de outros defensores do texto, são muito facilmente adquiridos, conseguidos a partir de um novo texto. É nesse caminho que Arthur Lira está trabalhando.